Olá, meu nome é Pedro e conseguiram problematizar mais um filme. Você provavelmente sabe que vai ter um filme da Pequena Sereia em live action. Pois é, tá tendo essa moda agora de fazer filmes em live action da Disney. Já foi Cinderela, já foi Bela Fera, foi Aladdin, vai ter o Rei Leão agora. E vou fazer da Pequena Sereia. O problema, que na verdade eu não considero problema, mas problematizaram, é a escolha do elenco, mais precisamente da Ariel. Entenda, a Ariel é uma personagem, uma sereia, uma personagem fictícia. E escolheram uma atriz negra para viver a Ariel no cinema. Se você conhece a Ariel dos desenhos, então sabe que ela é branca, ruiva e tem cauda de peixe. Então, é um personagem da Disney, fictício, mágico, mitológico, se levar em conta que sereias faz parte da mitologia de algum lugar que eu não tô lembrando agora. O problema é que não tem problema em escolher uma atriz negra para viver a Ariel, porque isso não interfere em nada na história. Se vocês pararem para pensar, a Ariel é uma sereia. Sereias não existem. Ponto. Segundo ponto, Ariel é uma sereia. Ela poderia ser azul, ela poderia ser verde, ela poderia ser branca com bolinhas pretas. Ela continuaria sendo uma sereia e isso não ia mudar em nada a história, porque ela é meio humana, meio peixe e isso não existe, gente. A cor da pele dela não interfere em nada na narrativa da história. Não interfere em nada. Ela poderia ser, sei lá, qualquer cor que tu pensar, imaginar, ela poderia ser que não ia interferir na história. Sabe o que poderia interferir na história? Se ela não fosse uma sereia. Se ela fosse, sei lá, um centauro que vivesse debaixo d'água. E isso ia interferir na história. Então, se eles colocassem patas de cavalo em vez de cauda de sereia, aí eu ia reclamar, aí eu ia dar crédito pra essa galera aí. Mas, mudar a tonalidade da pele de uma pessoa sem um valor histórico antecedente não interfere em nada no enredo de um filme. Vocês se lembram do Quarteto Fantástico? Aquele filme de 2000 e... O último filme que teve, que eu não me lembro agora, 2015, eu acho que foi 2015, pois é. O Tocha Humana, bem, teve aquele problema de que o Tocha Humana, ele era o Michael B. Jordan, ele era negro. Então teve toda uma problematização também. Tipo assim, não interfere em nada. Não interfere em nada, porque em nenhum momento o fato de John Stone ser branco interferiu na história. Então não tem problema ele ser negro. É a mesma coisa do Batman. Queriam que o Michael B. Jordan fosse o Batman, até cogitaram isso. E lá vem aquele velho mimimi, mimimi. E, gente, por que o Batman não pode ser negro? Tipo assim, o Batman, a sinopse dele é basicamente: ele é uma criança bilionária que perdeu os pais e por causa disso ele resolveu se vingar de todos os bandidos de Gotham e resolveu proteger a cidade, se vestindo de morcego. Esse é o Batman. Em algum momento na sinopse eu falei, ele é um garoto branco que ele teve que vingar as mortes dos pais que eram brancos porque ele quer um super-herói que se veste de morcego, mas ele é branco por trás da máscara? Não. Não teve isso porque não interessa, não importa. É a mesma coisa da Ariel. Não importa se a personagem ela é branca, lilás, neon, não importa. Enquanto não interferir no enredo e na história, não importa, porque é um personagem fictício. Agora, sabe onde seria um problema isso também? Se fosse um filme baseado em fatos reais, por exemplo. Em um filme que ele fosse baseado em traços que nós já conhecemos, geográficos, nacionais. Por exemplo, se fosse fazer um filme no Oriente Médio e fizesse um personagem que não tivesse os traços do Oriente Médio, Oriente Médio, se não tivesse traços do Oriente Médio, isso seria um problema, porque a história requer isso. Se a pessoa ela é do Oriente Médio, então ela vai ter os traços do Oriente Médio, porque é cultural, é de lá, então ela pegou os traços de lá. Outra coisa, se eu fizer um filme, sei lá, da origem do Japão, sei lá, e
tiver um personagem que é japonês, mas ele não tem traços de japonês, vai ser um problema, porque isso é histórico, ele tem que ser. Não teve miscigenação, nem mistureba, então tem que ser japonês. Se fosse fazer um filme, sei lá, do Hitler, da história da vida do Hitler, e ele não fosse branco com cabelo preto, ele fosse, sei lá, um pouquinho moreno e ruivo, isso seria um problema. Porque porque interfere diretamente no que aconteceu, interfere diretamente no que a gente conhece como história, interfere diretamente no que a gente é provado que existe. Mas no caso, por exemplo, outro filme bom, Pantera Negra. Tem que ser negro, porque são personagens da África, eles são personagens de uma tribo africana, mesmo que fictícia, eles são personagens de uma tribo africana que tem já um certo histórico, tem já uma mitologia própria, tem já uma história própria, então teria problema. Agora a Ariel não tem isso. Ariel é um personagem da Disney fictício que não tem a necessidade de ser branco. Então personagens que não têm a necessidade de ser branca, eles podem ser de qualquer outra cor. Por exemplo, a vilã do Pequena Sereia, a Úrsula, foi escolhida a tal da Melissa... Deixa eu ver aqui. Melissa McCarthy. Uma excelente comediante, inclusive. Ela é branca. A Úrsula é roxa. E aí? As pessoas vão brigar por isso? Gente, qual o problema da menina ser negra? Deixa. Isso não vai interferir em nada. É só isso que eu queria falar mesmo, que eu fiquei... As pessoas problematizam mais a cor da pele, gente. Tipo assim, não vai interferir em nada. Não vai interferir em nada, são apenas pessoas fazendo filmes. É isso. Espero que tenha sido bem claro. Eu curto vídeo também. Copia e cola em algum lugar da sua vida. É isso. Tchau.